Então, pessoal, boa noite. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite de segunda-feira para bater um papo sobre um tema tão polêmico, pertinente, necessário para o nosso momento atual, né? Não só, né, do nosso lugar como terapeutas, cuidadoras, mas também, né, no local que várias de vocês ocupam também, né, seja como psicólogas ou não, né? Esse momento não é só para profissionais da área da psicologia, né? Então eu gostaria só de enfatizar aqui e agradecer a presença muito especial da minha sogra, que está aqui presente, e de uma super amiga que está lá do outro lado do mundo, a Nelly. A Nelly é panameia e ela está aqui presente também. E a todos vocês que estão aqui presentes também. E muito obrigada também à Patrícia, né? Foi algo que ela tinha tido a ideia, né, de falar sobre esse tema. E aí a gente estava combinando que momento seria, como, e aí a gente pensou que cairia muito bem, né, nessa semana do psicólogo, né, para falar um pouquinho sobre esse tema. E vou já passar aqui a palavra para ti, Patrícia. Assim, conheço alguns de vocês, outros não, aí só me apresentando aqui rapidamente, né? Como vocês sabem, sou psicóloga clínica, trabalho também com orientação de carreira e também gerencio a Ine Simeão, né? Junto com a minha mãe, que também é psicóloga e sócia. E aí, né, tenho meus vários outros papéis, né? Papel aí de amiga, de filha, de esposa, de tia, irmã, daqui a pouco mãe, se Deus quiser, né? E aí a gente vai contar um pouquinho sobre as nossas experiências, né? Nosso adoecimento, e aí a gente fala, ao mesmo tempo vai falando um pouquinho sobre a gente. Então, Patrícia é uma pessoa que eu admiro muito enquanto pessoa, enquanto profissional, me identifico muito com ela. E para mim está sendo um grande prazer, né, ter esse primeiro momento, né, que a gente compartilha juntas aqui profissionalmente. Participei de um evento, mas como participante de um evento que ela conduziu, também era para terapeutas, né, o cuidado, né, o autocuidado voltado para o terapeuta. Então, Patrícia, pode ficar à vontade. Boa noite, gente. Boa noite, Mari, todas as pessoas que se dispuseram a estar aqui com a gente hoje, né? Acredito que nem todo mundo vai poder estar ao vivo, né? Mas aí vão poder ter acesso, né? Depois que se inscreveu aqui, né? A gente tentou se alinhar em vários momentos, eu e a Marina, e até que a gente conseguiu encontrar uma data, né? Um momento bem oportuno para a gente trazer esse tema. E uma coisa que eu fiquei pensando, né, que se a gente conseguir desmistificar o adoecimento do psicólogo, a gente vai conseguir muita coisa, né? Verdade. Porque a ideia realmente é a gente trazer esse tema não só para quem é psicólogo, né, mas para as pessoas, enfim, se aprofundarem, terem acesso a tudo que a gente vai tentar trazer aqui, trabalhar, mas a ideia, assim, da gente pensar, né, na psicóloga que adoece, né, o curador que permanece ferido, né, é algo que, no meu ponto de vista, se a gente conseguir quebrar isso e trazer novos olhares, eu acho que a gente consegue ampliar isso para muita coisa, porque, querendo ou não, a gente ainda, nós mesmos, a gente ainda tende a querer sustentar um lugar, né, eu acho que não é nem tanto assim do suposto saber, né? Mas o lugar da pessoa que tem sempre que tá dando conta, né? De si mesmo. Oi. Sua fala tá bem cortada. Será que é sinal? Será que é o microfone? Eu vou tirar o fone. Fica melhor assim? Vai falando, por enquanto parece que sim. Tá, certo. Pode ser que fique melhor assim, aí daí tu me avisa.
Tá igual. Tá ruim? Marinha, Será que é o sinal? O sinal daqui tá bom. seu microfone para ver se não dá retorno. Talvez se você desligar o seu microfone também, para só o dela ficar ligado, talvez dê certo. Mas será que a gente vai precisar ficar ligando e desligando? Talvez eu acho que não é isso. Tu tem alguma outra rede aí, Paty? Alguma outra rede de internet que possa tentar? Ou algum outro local que talvez o sinal seja mais O próximo? melhor local aqui para pegar a internet. Tem algumas pessoas que estão com o microfone ligado, dando para ouvir a TV. É bom pedir para todo mundo desligar, né? Isso. Pessoal, quem ainda tiver com seus microfones ligados, a gente vai pedir só para vocês desligarem, certo? Me parece que se todo mundo, né, desligar, acho que melhora. Enfim, uma vez falaram sobre isso, né? Como se de alguma forma isso interferisse. Não sei o quanto isso tem a ver ou não. Então vamos lá, né? A gente vai falando aqui. Vocês me escutam bem? Eu estou te ouvindo super bem, Mari. Se ficar muito ruim, eu tento dar um jeito aqui. Mas, enfim, eu estou bem próximo aqui. Tu quer tentar outro aparelho? Será que pode ser isso? Deixa eu tentar entrar, então, pelo meu celular, mesmo que a minha câmera não esteja tão boa, pode ser? Pode. Se tu quiser ficar com esse ligado, Paty, aí não sei se tu consegue entrar com outro. Acho que sim. Deixa eu tentar aqui, só um instante, peraí. Pessoal, tudo isso é muito novo para a gente, né? Acho que para vocês também. Então, a gente pede desculpas por esse tempinho aí que a gente está alinhando, certo? Mas vai dar certo, peraí. Enquanto a Paty está fazendo esse ajuste, gente, a proposta é que a gente faça uma troca mesmo, né? Assim, de ir conversando, vocês podem perguntar, quem quiser se sentir à vontade pode colocar também experiências suas ou de pessoas próximas para ir enriquecendo aqui o nosso momento, certo? Então, eu queria escutar, né? Pode ser de uma, duas pessoas, só para a gente ter uma ideia aqui de vocês, né? Aliás, antes de eu perguntar isso, só uma perguntinha. Alguém aqui, gente, não é psicólogo, além da minha sogra e do meu esposo? Oi, boa noite. Eu sou uma psicóloga em formação. Eu estou do 6º para o 7º período agora. Joia. Legal. Andressa ou Andresa? Andresa. Andresa. Ok, Andresa. Obrigada. Acho que tem alguns outros estudantes, talvez, também, né? Mas também da área psi. Também sou da área, igual a Andresa, psicóloga em formação, mas já estou pertinho do final. Esse é meu último semestre atualmente. Legal. Obrigada, Sofia. Vamos ver umas carinhas conhecidas. Paty ficou bem melhor, viu? Ficou, então pronto. Vamos manter. A minha câmera frontal não é tão legal, mas vai dar certo. Ficou muito bom, viu? Pronto, joia. A câmera também. E, pessoal, fala um pouquinho para a gente, assim, o que é que despertou o interesse de vocês nesse webinar? Esse webinar, nós estaremos aqui, são 8h15, né? A previsão é que a gente bata um papo de 1 hora a 1h30, né? Acho que como o tema é bem instigante, muito provável que a gente conduza aí por 1h30, certo? Então, o que chamou a atenção de vocês nesse tema? O que instigou, né, vocês estarem presentes aqui? Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Pamela
eu me interessei por isso, na verdade, assim, uma amiga minha, psicóloga, que me mandou, é Stephanie Ribeiro, ela me mandou sobre isso porque eu tô com depressão agora, nesse momento. E tá sendo bem difícil, assim, para mim, né? Eu sou psicóloga também, eu trabalho na área de assistência no CREAS, né, de uma prefeitura de Itatiaia, que é próximo da cidade onde que eu moro em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. E aí eu tô afastada no momento por conta disso, porque tá sendo bem difícil para mim até vivenciar isso, e eu não tô conseguindo lidar muito com essas questões, até pelo trabalho que é bem difícil, né, na área de assistência. A gente vê casos muito pesados. Eu comecei a trabalhar lá em março, né, desse ano mesmo, que eu passei no concurso, comecei a trabalhar, então estou vivenciando isso, e mais essas questões que estão acontecendo agora, da pandemia, tudo isso. E está sendo bem difícil, eu estou bem paralisada mesmo, estou conseguindo fazer muitas coisas. Assim, eu já procurei ajuda, né? Agora no momento eu eu já estava fazendo terapia, né? Também que é importante a gente, mesmo enquanto psicólogo, fazer terapia. E também procurei uma ajuda de um psiquiatra. Eu estou tomando antidepressivo. É uma coisa assim que eu nem queria, assim, eu fiquei relutante, porque a gente tem muita essa questão de não tomar medicamentos, né, de insistir nisso, assim, a gente, quanto psicólogo, né, de incentivar as pessoas a não tomar medicamento, mas eu vi que eu estava precisando realmente, né, nesse momento. E aí eu procurei ajuda desse psiquiatra, mas ele foi bem atencioso e tal, eu estou fazendo esse acompanhamento, estou me sentindo um pouco melhor até agora, mas está sendo bem difícil, e acho que veio muito a calhar essa reunião agora, assim, nesse momento para mim, né, por conta disso que eu estou vivenciando. É isso. Obrigada, Pamela, pelo seu relato. Obrigada. E, nossa, me veio algo assim, né? Da onde que a gente começa a construir que nós, psicólogos, precisamos incentivar ou estimular as pessoas a não tomarem medicação, né? Porque eu também vim dessa construção dentro da faculdade, né? E aí, quando a gente vai para a experiência, gente, não tem, né? Então, assim, a conexão com o trabalho do psiquiatra na depressão, principalmente se for um grau de moderado, né? Quando é leve, você pode até acionar, né, outras formas de autocuidado, principalmente se for uma depressão leve, que a primeira vez, né? Mas geralmente quando a pessoa tem uma nova crise, ela já não tem leve, ela tem moderada. E aí a necessidade de fazer um uso de medicação, né, já é muito mais provável, né? E aí, se a gente fica, né, nesse lugar de que nós, psicólogos, precisamos a todo custo, né, se distanciar a pessoa da medicação por toda a construção que foi feita em torno das medicações psiquiátricas, né? Aí atrapalha muito o processo, né? E aí, assim, na tua fala, é muito forte isso, assim, né? Da onde que vem, né? O quanto que a gente precisa desconstruir isso ainda. Pamela, Realmente essa questão, né, da medicação, só para complementar, porque, assim, é bem da formação mesmo, assim, da gente bater nessa tecla de, não, vamos evitar de tomar medicamento e tal. Mas agora eu vi que realmente eu precisava, porque eu estava num estado, assim, de não conseguir fazer nada, assim. E aí eu estou me desconstruindo também, isso está sendo importante para mim, para eu perceber o quanto também é importante. E que, assim, tem psiquiatras muito bons também, né? A gente também tem essa visão, assim, do médico como, né, algo distante da gente, mas não, né? É uma questão também da gente perceber que tem profissionais muito bons também, que não são atenciosos, que estão preocupados com essa questão, né, de não só dar medicamento e realmente saber o que a gente está sentindo, essa preocupação mesmo, né? E até foi uma amiga psicóloga minha também que indicou psiquiatra para eu poder ir para... Eu falei, não faço psiquiatra bom, então, né, e tal, e agora eu tô fazendo esse acompanhamento. Mas é isso, então. Obrigada. Então, Pamela, a gente sabe, né, assim, que esse movimento, né, de quem está com depressão, de fazer algo, né, de se direcionar para algo que é novo, a gente sabe o quanto isso, às vezes, é um passo bem difícil de fazer. Né? Então, só o fato de você estar aqui, né, de você ter se sentido à vontade para colocar na tua experiência atual, né, isso já mostra uma grande força que tem aí presente.
E aí vocês vão ver, né, que a gente vai trazer muito essa questão de força, não no sentido de estar sempre forte, né, mas reconhecer a nossa vulnerabilidade, a nossa falta de controle, a nossa possibilidade de adoecimento, de estresse, de tantas outras emoções, isso é uma grandíssima força. Né? Então, a gente vai trazer aqui uma proposta um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver por aí, do que é ser forte. Uhum, uhum. Então, vamos começando, né? Vamos. Pessoal, olha só. Isso. A gente vai aqui seguir, né, a proposta do que a gente divulgou, né, mais ou menos aquela linha, né, só como referencial. E aí, aos poucos, né, de acordo com o que vocês forem perguntando, temas que a gente foi entrando, aí a gente vai falando de outros pontos também. Vou só ler aqui para vocês, certo? Os 4 tópicos, e a gente já começa. Primeiro, a minha tentativa de ser forte demais e o adoecimento emocional. Segundo, estados emocionais da depressão. 3, o paradoxo da recuperação. Aceitar para mudar. E 4, de humano para humano. Reflexos na relação terapêutica. Tá bom? Então, a gente está bem animado. Espero que vocês estejam também para esse tema. E aí, quer dar o start? Patrícia, falando um pouquinho desse primeiro tópico? Posso dar, vamos lá. Quando a gente pensou nesse tema, aí a Mari começou a compartilhar um pouco da experiência dela, né, de como foi uma vivência bem recente a da Mari, né, e aí quando a última vivência da depressão dela foi bem recente, a minha já faz mais tempo, mas talvez algo que seja diferente das vivências da Mari e da Marina com relação a esse tema, é que a minha começou muito cedo, né, quando eu estava ali por volta do ensino médio, eu tive a minha primeira crise de depressão, crise muito forte, né? Então eu não me lembro de ter vivenciado nada num sentido mais leve, né? Eu me lembro de algo com muita intensidade, né? Tanto que logo nesse momento eu já precisei fazer uso da medicação e iniciei também o processo terapêutico. E isso para mim foi um divisor de águas, né? Primeiro porque a vivência como cliente de um processo terapêutico me conectou profundamente com a possibilidade de exercer a psicologia, porque eu estava no ensino médio ainda, né? E ainda que eu pensasse na psicologia como uma possibilidade, até então não era exatamente a minha prioridade, eu não estava tão segura sobre isso. E depois de passei 8 anos, né, nessa primeira temporada de terapia, né? Depois todo esse tempo, né, assim, assim, me veio a importância desse lugar do psicólogo no momento em que eu estava, né? Então, assim, para mim foi um divisor de águas na minha vida, na minha primeira conexão e escolha da psicologia como profissão. Então, quando eu entrei na psicologia, eu ainda estava com essa psicóloga, né? E aí, dentro da faculdade, eu tive um outro episódio de depressão. E para mim esse foi um dos piores, porque eu estava mais ou menos pela metade, né, do curso da faculdade, e aí gente, assim, eu não sou digna, né, de estar aqui, né? Porque da onde que eu vou tirar a minha capacidade de cuidar se eu não consigo sustentar a minha própria dor, né? Se eu não consigo sustentar, inclusive, assim, nem entender o que está acontecendo comigo, né? Então, tudo aquilo que estava sendo vivido, né, todo aquele turbilhão interno, afetou muito a minha vivência dentro da faculdade, né? E aí, quando eu digo que afetou, assim, eu diria, de forma negativa dentro da faculdade, porque eu quase perco semestre, né? Então, foi bem conturbado mesmo, né? As colheitas positivas vieram depois, inclusive mais recentes, né? E aí, uma outra coisa importante dentro do meu processo com a depressão, que é algo que eu queria, não vou me aprofundar nisso, mas eu vou pincelar, né? É que a minha depressão, ela tinha intenções suicidas, né? Pela força que ela vinha, né? Por mais que eu tive muito suporte, né, da minha família, principalmente da minha mãe,
tive o acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, mas antes de tudo isso começar, né, a fazer um efeito, né, de modo que eu pudesse aos poucos ir retomando minimamente uma qualidade de vida, eu cheguei a fazer planejamentos, né, eu não cheguei à tentativa de fato, porque, enfim, no dia não deu, mas eu cheguei a todo um planejamento, né, eram pensamentos fortes e obsessivos sobre a ideia mesmo de se matar como uma possibilidade de se livrar daquele sofrimento, né? E aí, quando eu me lembrava, né, de que eu ia me tornar psicóloga, né, aquilo, na experiência da depressão, né, quando eu me lembrava disso, né, aquilo era extremamente assustador, né, assustador para mim, porque eu catastrofizava, assim, os piores cenários, né? Não vou conseguir cuidar de ninguém, né? Eu sou uma fraude, né? Eu não sou digna, né? Onde que já se viu, uma psicóloga, enfim, né? E aí, pelo que eu percebo de muitas falas hoje, é que isso, eu me formei em 2009, né? Então já faz mais de 10 anos, mas é uma fala muito recente, tanto que a gente escutou, né, alguns relatos, né, de pessoas que demoram aí um tempo para acolherem a possibilidade, a abrirem espaço, na verdade, né, para a experiência da depressão. Porque eu vejo que, aí eu vou falar um pouco de mim, mas talvez isso ressoe em algumas pessoas, né? Eu consegui abrir espaço para várias experiências de dor, mas para a depressão eu não me autorizava, né? Eu não me autorizava, porque é como se confrontasse a imagem que eu queria sustentar, tanto de mim como pessoa, né? Eu não me lembro quem foi que falou agora, mas acho que foi a última fala, né? Assim, uma das últimas falas de uma pessoa que compartilhou, né? Assim, a pessoa alegre, né? Simpática, né? Então, não cabia, né? Assim, não tinha lugar. Então, praticamente ninguém soube das minhas crises, né? As pessoas souberam depois que tudo passou, né? De uns anos para cá que eu comecei a compartilhar mais isso. Mas, assim, durante a crise eu não conseguia compartilhar com ninguém, a não ser com a minha mãe, né? Com as pessoas mesmo do núcleo familiar. Era um misto, né, de vergonha, enfim, né, de achar que também não ia nunca mais conseguir sair dali, eu não queria incomodar as pessoas, então tem um movimento meu, né, assim, muito particular de não incomodar, de não demonstrar para as pessoas esse lado que parecia ser um lado que confrontava demais essa imagem que eu queria sustentar como pessoa e profissional, né? Então, ao todo, a minha vivência com depressão, assim, foram de 4 crises muito fortes, né? E a cada crise que vinha era uma... A minha sensação é que era mais forte, né? Mas a que mais me marcou foi a durante a faculdade, porque teve uma intenção suicida mais forte, né? As outras, é como se eu tivesse integrado um pouco mais de recursos para lidar com ela. Você ia falar, Mari? É isso, Paty, ia pegar aqui um gancho, né, da tua Sim, fala. sim. Estava comentando, né, o quanto essas experiências elas são próximas, parecidas, né? Eu também tive mais de uma crise. Minha primeira crise, mesmo de depressão, foi na entrada da faculdade, né? Então era aquela fase, né, onde eu era eu por mim mesma, não tinha nenhum amigo do colégio que era, né, meus grandes referenciais ali fazendo o mesmo curso que eu. Então tudo era muito novo, né? Essa questão de como eu me via, de como eu me relacionava, era uma questão muito forte nesse período, né? Então, também tive algumas crises, né? Em torno de 4, né? E a última crise foi essa de 2018, né? Que eu estou fazendo desmame de uma medicação, passando por uma outra medicação atualmente. E eu diria que os sintomas foram, né, realmente, eu me percebi voltando ao meu estado ali natural, Marina, de ser mais ou menos um pouco antes do meio do ano de 2019, né? Então foi uma crise que perdurou mais ou menos um ano, né? E parecido com o que a Patrícia falou, as minhas primeiras crises, né? Acho que muito também pela idade, pela maturidade da época, ou falta dela, né? Eu me fechava muito, né? Assim, me fechava numa concha, né? Que
que eu não entendia muito bem as minhas emoções, o que eu sentia, como eu me via. E aquilo mais ainda, né, me distanciava de pedir apoio, de receber também apoio, né, porque era muito difícil para mim falar, né? Então, olha só, né, eu entrei na faculdade em 2005, né? Então, eu posso dizer que em 2019, né, eu passei a realmente aceitar e entender isso como uma parte, né, de mim, né? Então, digamos que existe isso daí dentro da minha genética e, claro, não apenas com esse viés, né? A gente sabe que a depressão ela tem vários fatores, né? Esse é um deles. Então, eu passei a entender que uma psicóloga, que eu, né, também posso adoecer, né? Eu também posso adoecer, isso não faz de mim uma pessoa menos capaz de poder exercer a profissão, mas, né, com responsabilidade e cuidado, eu posso ver, né, assim, se eu estou me sentindo preparada para poder seguir o meu trabalho, né? Então, no período da faculdade, precisei me afastar, no período, né, enquanto eu já era profissional, né? Isso era um grande receio que eu tinha, né? Poxa, quando eu estiver atendendo meus pacientes, ou então trabalhando, né, numa empresa, numa escola, imagina eu ter que me afastar porque eu adoeci e como é que vai ser esse retorno? E aí entrava muito esse peso também, né? Será que eu não posso enquanto profissional? O que é que vão pensar de mim? Né? Qual a validação que eu vou ter, né? Nesse local, né? De psicóloga. Então, gente, é como se fosse assim, você já leva uma tonelada, né? Um peso, né? Da própria doença. E aí você ainda coloca um peso maior, que fica mais difícil ainda de sustentar, né? Que é a da não aceitação, do autojulgamento, do não acolhimento. Então, hoje, né, eu levo, né, o meu adoecimento, a minha experiência, como uma experiência que eu posso hoje, ao falar sobre ela, eu posso contribuir para que pessoas que passaram por situações semelhantes, elas possam abrir os olhos como hoje eu abri, para alguns aspectos que faziam com que isso fosse mais duro, mais difícil. Então, um ponto, né, até por isso mesmo que a gente colocou como um tópico aqui do nosso webinar, é a importância, o peso que tem, né, quando você trabalha a aceitação. Né, a aceitação não uma proposta de estagnação, de passividade, mas aceitação no sentido de um acolhimento. Eu acolho, né, essa minha possibilidade, eu não sou essa pessoa, eu estou essa pessoa, né? Isso também para mim fez muita diferença. E aí eu me lembro muito de algumas perguntas, né? Que um dos psiquiatras que me acompanhou fez, ou foi a psicóloga, acho que foi a psiquiatra. Não, foi a psicóloga. Perguntou assim, Marina, tu tem quantos anos? Aí eu disse, né? Porque eu dizia, eu já tive muitas crises. Aí me questionava se podia ou não continuar sendo terapeuta, se não era o caso de eu mudar de profissão, ficar só com orientação de carreira, como é que eu ia dar suporte, né, para outra pessoa, se eu não consigo dar o meu suporte. E aí uma coisa que ela perguntou, né, assim, quantos anos você tem? Né? Quanto tempo foram tuas crises? E quanto tempo tu passou sem crise? E aí, assim, pode ser uma pergunta simples, né, mas cognitivamente dá aquele insight de, opa, né? Então, assim, eu passei mais tempo sem do que com. Né? Isso daqui é parte de quem eu sou. Eu não sou esse todo. Né? E no processo, né, já entrando um pouquinho nessa perspectiva aqui do segundo ponto, os estados emocionais da depressão, né? E aí era outro ponto que eu e Patrícia estava conversando hoje mais cedo. A depressão é uma doença, né? É um adoecimento. Né? Então, quando as pessoas mal informadas, né, falam de pouca força de vontade, de fraqueza, de falta de Deus, é muito semelhante a gente falar que uma pessoa teve
uma crise de vesícula porque ela quis, né? Então, existem vários fatores que estão presentes aí no adoecimento, né? Então, assim, a forma de pensar, de vivenciar, de experimentar, de sentir, ela está adoecida, né? Então, assim, a gente não se reconhece, a gente pensa de uma forma muito deturpada sobre nós. Tudo que acontece tem uma forma, né, distorcida de ver para o lado negativo, né? Aquelas 3 crenças lá dos crenças centrais: desamor, desvalor e desamparo. É muito presente, né? Com algumas pessoas, algumas mais fortes, com outras pessoas, algumas mais leves, mais suaves. Então, é um estado adoecido, uma forma adoecida de estar naquele momento, né? Então, é muito comum também nos adoecimentos psíquicos a gente se fundir ao sofrimento, né? Como se aquilo sou eu, né? E aí, nesse sentido, a dor também fica mais dura, né? Quando a gente pensa, quando é diferente, né? Assim, eu estou assim, né? Isso pode ser passageiro, né? Então, essa difusão, né, é um aspecto também bem importante, né? Nesse processo aí como força, né? Na forma de se enxergar e também na forma de vislumbrar, né, uma possível melhoria, não falo de cura, né, porque isso ainda é bem polêmico, mas uma saída da crise. Isso. Perfeito, Mara. Assim, eu me identifico muito com a tua fala, né? E aí uma coisa que me veio quando você estava falando é essa questão assim de incluir isso dentro de si como uma parte de si, né? Porque quando a gente está na crise, eu me lembro que uma das coisas que mais me marcaram, quando eu me lembro, era a dificuldade que eu tinha de relativizar, né? Porque ali era a minha totalidade, parecia que era aquilo dali, né? Então, quando a gente está no processo de adoecimento, a gente tende a se identificar com a dor, né? E com toda aquela vivência sintomática de uma forma que é muito difícil a gente se desconectar daquilo e ampliar o ponto de vista, né? Ampliar a consciência, né? E aí, quando a gente permanece identificado com tudo isso, é como se colocasse um filtro, né? De modo que tudo aquilo que a gente vai ler do mundo e de si mesmo vai estar perpassado por esse filtro, né? Tanto que tem uma fala muito comum, né, com as pessoas, quando a gente acompanha pessoas com depressão, né, tá tudo cinza, né, tá tudo sem cor, né? Eu não sei se vocês conhecem, eu não vou lembrar agora o nome do estudo, mas tem um artigo, um estudo, uma pesquisa feita por oftalmologistas que acompanharam pessoas com depressão e eles conseguiram constatar que, de fato, a pessoa que está numa crise aguda de depressão, ela não consegue ver todas as cores, né? Então, ela vê mais escalas de cinza. Eu fico toda arrepiada, só em falar. Ela vê mais escalas de cinza, né? Então, para vocês conseguirem perceber a dimensão, né, biológica que toma, né? Então, é uma alteração de estado emocional, fisiológico, biológico, espiritual, né? Então, é de uma complexidade. Por isso que a gente fala de transtorno depressivo, porque transtorna, né? É tudo, mexe com tudo, né? E aí, Mário, uma coisa assim que me toca muito é essa ideia assim do incluir, né? Porque uma coisa que me vem ainda, né, muito forte, que para mim foi uma virada de chave, que é claro que eu só consegui depois, que não foi na crise em si, né? Depois de muito trabalho, foi quando eu parei de brigar com isso, né? Eu parei de brigar com a depressão, eu parei de brigar com a ideia de que eu não era para eu ter isso, né, para me sentir digna e forte, né, e poderosa nessa profissão, né? E aí eu passei a incluir, porque quando a gente inclui, paradoxalmente, a gente libera isso, né? E aí quando a gente rejeita, aquilo cada vez mais fica tomando um espaço enorme dentro da gente, né? Isso. E aí na Gestalt terapia se chama teoria paradoxal da mudança. É paradoxal nesse sentido, porque a gente libera na medida em que a gente inclui. E aí, quando você falou de uma fala do psiquiatra, do psicólogo, eu me lembrei também de uma fala
né, da psicóloga, né, que ela diz para eu abrir um pouco de espaço, um pouquinho que seja, né, cada vez mais abrir espaço, né, para incluir a depressividade dentro da minha biografia, né, porque quando a gente vai pensar na ideia de cura, né, nos transtornos psicológicos, a gente não trabalha com a ideia de cura, né, a gente trabalha com a ideia da melhoria, né, enfim, da qualidade de vida. E aí um psiquiatra uma vez me falou, você é uma pessoa que vai precisar sempre estar vigilante, né? Então hoje, assim, eu sinto o cheiro da depressão chegando. Quando eu já estou com o humor rebaixado, estou passando por um processo X, né? Opa, né? Já, pronto. Então, assim, e aquilo, né, faz com que ela não se instale, né? Porque eu já estou mais apropriada, porque quando eu incluo, eu consigo perceber todo o funcionamento dela. Sim. Né? Então, pode falar. Pode falar. Assim, né, falando um pouquinho dessa questão que é psicoeducativa, né, que você falou, Paty, da teoria paradoxal da mudança, suas abordagens, elas, né, pegam um pouquinho uma de cada, né, e vai integrando. E aí, falando aqui de uma das terapias de terceira onda, né, das propostas da terapia cognitiva, tem o viés também da análise do comportamento, mas falando um pouquinho da ACT, né, que é a terapia de aceitação e compromisso. O ponto central, né, da ACT é justamente essa questão da aceitação, né? Assim, no momento que a gente, isso que você falou, né, no momento que a gente nega, que a gente foge, que a gente se esquiva, a gente perde a oportunidade de aprender com aquela dor, né? Então, a dor, ela não vai deixar de estar ali, né? Seja consciente ou inconscientemente, ela de alguma forma vai ser expressada. Pode ser no corpo, né? Pode ser por meio mesmo da mente, né? Algumas vezes, quando a gente não elabora isso em palavras, compreendendo, externalizando, realmente aquilo vai para o nosso corpo, né? E esse ponto, né? Assim, eu gosto muito de fazer um paralelo com como se fosse um rio, né? Então, assim, quando a gente está indo contra aquilo, a gente está focando, nem que a gente não queira, né? A gente foca digamos que dá ênfase para aquilo, né? Tenta evitar, tenta se esquivar, e aquilo fica preso. E é como se fosse mais ou menos também, né, um paralelo aqui, uma metáfora de uma mangueira, né? Uma mangueira que está ali dobrada, né? Todo dia eu vou aguar minhas plantas, às vezes ela está dobrada e não está fluindo. Então, é como se fosse alguma coisa que está sendo impedido de ser liberado, de ser expressado, de fluir. E no momento que a gente permite, né, que a gente aceita, integra, né, como a Paty colocou, aquilo dali vai ser expresso, vai cumprir a função, a finalidade dele, a duras penas algumas vezes, porque não tem como a gente fugir mesmo, que isso é inerente ao ser humano, sentir desconforto, dor também, né? E aí, nesse sentido, no momento que se libera, a gente consegue entender a função desse sofrimento na nossa vida, a gente consegue ver qual era o padrão de funcionamento, que me fez, que contribuiu para o meu adoecimento, né? Então, assim, trazendo um pouquinho daquele aspecto, né, do ser forte demais. Eu me lembro muito, né, assim, dessa última crise que eu tive, quando eu estava começando a adoecer. A minha depressão, ela tem aí uma associação com a ansiedade, né? Então, eu estava ali fazendo muitas coisas, né? Eu estava com algumas preocupações, que envolvia preocupações também no âmbito familiar, perspectiva de futuro. Tinha casado há pouco tempo, tinha planos de engravidar, né? Então, questões financeiras, né? Estavam presentes, me deixando preocupada também. E aí eu me lembro, eu me preparando para uma palestra que eu ia dar, né? Numa empresa que a gente estava dando consultoria. E nesse período, minha mãe, que é um grande suporte, um grande apoio para mim, não estava aqui em Fortaleza, ela estava viajando. E eu estava começando a sentir, né? E esse espaço de tempo foi o espaço maior de tempo que eu não tive depressão, né? Entre uma crise e outra. Então, você voltar depois de tanto tempo sem ter a depressão, e você naquela sensação, né, de já estar perdendo ali o controle, não era só uma tristeza,
mas era aquela coisa que você ia sentindo já o adoecimento acontecer, né? E aí, né, assim, gente, eu perdi o raciocínio, o que eu ia falar? Da vulnerabilidade, pronto. E aí eu estava me preparando, né, para essa palestra, e aí eu estava naquela tensão, era uma palestra, ainda lembro, era sobre empatia. E aí eu ficava naquela comparação, meu Deus, mas eu nunca conduzi palestra nessa empresa, e as pessoas vão comparar minha mãe comigo, que minha mãe já estava lá há muito tempo, há mais tempo, né, nessa empresa. E aí os diretores vão estar presentes nessa palestra, se eu não conseguir conduzir bem. E aí uma enxurrada, né, de exigências internas de sair muito bem, né, de ter uma ótima performance, né, naquela palestra. E aí uma das coisas que eu aprendi, né, que passou a ser muito mais leve para mim, né, essa condução de palestras, eu ficava muito tensa no slide sair perfeito, eu estudar muito sobre o tema, de eu lembrar tudo que seria conduzido, do tempo ser suficiente, eram muitas tensões, muitas preocupações. E aí hoje, trazendo um paralelo, né, de como é que eu conduzo aqui. Hoje eu faço assim, eu vou dar o meu melhor, eu tenho capacidade de falar sobre isso, né? Eu estudo sobre isso, eu já falei sobre isso, e não precisa sair perfeito, não precisa sair maravilhoso. E eu posso dizer que eu não sei responder alguma coisa que me perguntarem. E outro ponto que também ajuda muito. Todas as pessoas que estão lá são tão vulneráveis quanto eu, né? Tem, às vezes, os mesmos receios do que eu. E às vezes a gente tende, né, a se colocar, a ver, né, uma visão de muito risco, né, e que tem a ver com o nosso eu julgador. E a gente imagina esse outro como outro também julgador. E aí eu comecei a me conectar com o fato de que as pessoas provavelmente vão estar empatizando também no momento que eu errar, que eu esqueci alguma coisa, como eu esqueci, acabei de esquecer aqui agora, né, me deu um branco rápido. E que são pessoas como eu, né? São humanos que erram, que esquecem, né? Então hoje, né, assim, essa forma muito mais leve, né? Realmente eu me sinto mais fortalecida quando eu não cobro de mim uma fortaleza unânime, né? Uma coisa assim, uma expectativa muito alta, né? Então eu lembro demais, né, dessa experiência e como isso também, né, fez o clique aí da mudança. E tudo isso com muita terapia, né, Paty? Sozinha é mais difícil conseguir. É muita peleja, né? Até o último respiro de vida, nós vamos na nossa peleja, mas vai dar certo. É, verdade. E aí pode falar, Paty. Não, diz. Só trazendo, costurando com o que você trouxe, assim, que faz tanto sentido para mim, né? Quando você estava falando, aí me veio mais, assim, essa confirmação, assim, de como a depressão é um esvaziamento de si mesmo, né? Ainda que haja um excesso em algum nível, né? Seja o excesso do trabalho, o excesso da fazeção, né? O excesso de ideais sobre si mesmo, né? Mas no meu ponto de vista, a depressão ela sempre denuncia em algum nível um esvaziamento de si mesmo. E aí eu me lembro que todas as minhas depressões, as três primeiras, a última não, mas as três primeiras, elas estavam muito conectadas com relacionamentos amorosos, né? Então havia sempre um rompimento amoroso é como se fosse uma barragem, sabe? E de repente vinha a depressão com tudo, né? Uhum. E aí é mais ou menos assim, quando aquela pessoa saía da minha vida, é como se ela levasse quase eu toda, né? Um pedaço. E aí quando eu parei para prestar atenção nisso, é como se esse outro, né? No caso namorado, relacionamentos amorosos, assim, ficasse emprestando valor para mim. Né? Eu colocasse o meu valor como pessoa em cima das relações, né? Uhum. E esse outro estava sempre emprestando nutrição e valor para mim, né? E aí quando esse outro saía, ficava nada, entende?
E aí eu afundava, porque aí eu passava a questionar tudo, inclusive assim, de ser digna da existência. Por isso que as minhas depressões eram pauleira, né? Porque era muito pesado, de crises existenciais mesmo, né? Tipo assim, eu não sou para estar aqui, eu sou inútil, né? Não é? Entende? E aí, assim, quando a gente vai pegar, né, assim, outros tipos de manifestação da depressão, eu sempre percebo que tem esse núcleo, né? Em que momento a pessoa se esvaziou de si mesma, né? Sem perceber, né? E começou a colocar o seu valor, né? A se sustentar em cima de algo que está fora dela, né? E aí, quando a gente vai acompanhar, né, toda essa história da depressão na vida da pessoa, a gente, em algum momento, a gente vai conseguir ligar esses pontos, né? Por isso a ideia da gente, assim, passar pela depressão, mas não deixar de ver a função daquilo dentro da história, né? Assim, qual foi a função, o que é que ela diz, né? Da sua forma de viver, da sua forma de existir, da sua forma de ser no mundo, né? O que eu tenho para aprender, né? Exatamente. Porque o nosso organismo ele é tão sábio que ele se utiliza de um adoecimento como uma mensagem. A gente é que quer se livrar, né? Porque dói mesmo, né? Dói, né? E mexe, né, com tudo. Mas aí, na medida em que a gente vai voltando para o eixo, né, com a terapia, com a medicação, com o reiki, o que for, né, com as orações, o que for, a gente não pode perder de vista a oportunidade de olhar para isso. E foi isso que fez uma grande mudança, né? E é isso que faz hoje eu não me assustar tanto, né? Assim, quando eu sinto que tem, né, sei lá, um movimento mais melancólico, que é uma portinha para a depressão, eu já começo assim, não, o que é que está acontecendo agora? Em que momento eu me desconectei de mim, né? Enfim, e aí eu vou voltando, né? Porque eu já entendi exatamente qual é a função dela, né? Por isso essa ideia da gente poder dar espaço para que isso se manifeste e depois a gente conseguir entender esse funcionamento dentro da gente. Faz sentido aí, Mari? Sim, sim. Isso que você falou, né, Paty, do esvaziamento de si, né? Isso também era um ponto muito comum, né, na minha vida. Eu acho que eu consigo dividir muito a minha vida entre a Marina antes de ter uma experiência no exterior, né, de intercâmbio, e depois, né? Então, assim, pegando um pouquinho da minha história de vida, né? Eu tive uma babá por muito tempo, então já tem a história do apego. Depois, eu fui muito apegada à minha mãe, né, no sentido mesmo de uma certa dependência emocional. Depois, a namorados, né? E aí, no intercâmbio, né, que eu fui por mim mesma, estava longe dos meus pais, estava lá forte com minhas amigas, passei por um rompimento também amoroso nesse período e também, né, depois do rompimento conheci outras pessoas, né, que também foi importante para essa questão da autonomia. Então tinha também esse núcleo, né, de uma dependência emocional e que, num momento como esse, né, no caso da experiência do intercâmbio, me permitiu vivenciar mais a minha autonomia. Né? E aí foi quando eu fui desenvolvendo aos poucos, né, algumas habilidades sociais também, né, em relação a essa questão da interação social, né, também do alto valor, né, em alguns aspectos. Então, isso também foi comum, né, na minha, principalmente nas anteriores, nessa questão voltada para esse tema, né, do depositar no outro. Essa Sim. última já não tanto, né, essa última eu associo muito a, você estava falando, né, da função, que eu até coloquei para a Paty hoje mais cedo. Isso aqui já é uma leitura minha, né, que eu faço, talvez com alguns elementos aí que eu captei de leituras, também da fala do meu psiquiatra, mas assim, nessa última, tinha ali a presença da ansiedade, e o que me fez deprimir não foi tristeza, né? O que me fez deprimir foi a ansiedade, né? Assim, o fato de fazer muita coisa, de ter muitas expectativas altas, elevadas,
muita previsão de riscos, né? Que é uma forma com que a ansiedade ela funciona. E é como se fosse assim, a minha cabeça não estava mais tolerando aquele excesso. E aí aciona um gatilho que deprime e faz eu ter que parar. Né? Eu ter que reduzir, mesmo que eu não queira, tu vai reduzir aí, né? Porque né, que o aparato mental não está sustentando, né? E aí, nesse momento, é que entra aí o aspecto da depressão. Claro, com alguns aspectos aí presentes também, né, em relação a aspectos que quando a gente está mais vulnerável, esses pensamentos automáticos, essas crenças distorcidas, elas também ficam mais presentes, né? Então, nesse momento de vulnerabilidade, se aciona, né? E aí a Paty estava falando aí dessa necessidade de estar atento, né? Isso é algo para todos nós, né? A gente está vigilante. Vigilante no sentido não daquela tensão, mas vigilante no sentido de observar as nossas emoções, o colorido das emoções. Emoções boas, desconfortáveis e confortáveis de sentir, dar nome, se conhecer, né? Por meio daquilo que a gente está vivenciando. Então, né, assim, o que que eu entendi também, né, assim, numa certa, trazendo essa perspectiva, né, do ser sempre forte. Numa das minhas crises, que não foi a última, né, foi antes. Eu coloquei assim para mim, gente, eu vou tentar dessa vez não tomar remédio, porque se eu conseguir sair dessa depressão, isso é sinal que eu tô curada, que eu já sei lidar com ela. É assim, pura superstição, né? A gente achar que tem só esse fator, né? E aí, né, novamente, a tentativa de ser forte demais, né? E as crenças altamente distorcidas do que é tomar medicação, né? Distorcidas e extremamente prejudiciais para o momento que eu estava passando. E aí, né, nesse sentido, eu tentei, e como foi difícil, estava falando para a Paty que eu não lembro se dessa vez eu não cheguei, ou se eu consegui sair da crise sem a medicação ou não, mas como é que eu lido hoje, né? Eu entendo, né, que eu tenho uma propensão, né, uma pessoa que tem mais de uma crise, a gente pode falar de uma propensão para isso, né? Mas que eu também desenvolvi muitos recursos pessoais para poder perceber e gerenciar minhas emoções. Né? Então, assim, hoje, quando eu não estou doente hoje, quando eu não estou adoecida, não estou em crise hoje, eu não vejo resquício nenhum de depressão. Isso não significa que eu não fique triste, que eu não fique ansiosa. A ansiedade eu vejo com muita frequência, principalmente nesses meus excessos, né? Mas a depressão eu não vejo, né? Então, assim, é algo que eu sei que existe a possibilidade, que eu fico atenta, e eu sei que eu preciso estar praticando exercícios, eu sei que eu preciso, quando eu estou começando a ter um dia que eu dormi menos, acordei muito cedo, que estou trabalhando até muito tarde, eu sei que eu preciso de um tempo mais para relaxar, né, para não entrar aí num ritmo muito acelerado. Então, a gente vai conhecendo esses elementos que fazem parte da gente e evita, né, da gente chegar num estado como aquele mais crítico, né, de adoecimento. Então, hoje eu não tenho, né, a expectativa de que eu nunca mais vou ter uma crise. Né? Eu sei que existe a possibilidade, mas hoje eu digo que eu tenho mais recursos pessoais, eu tenho mais flexibilidade, né, para usar de rede de apoio, espiritualidade, medicação, terapia. Né? E hoje eu faço muito a perspectiva de prevenir mesmo, né? De buscar o meu tempo para o meu lazer, que eu valorizo demais, meu descanso, né? Então, é um dos aspectos aí que também estão presentes. Tem uma pergunta aí. Isso, a Gabriela perguntou aqui. Poderiam falar um pouco sobre como foi atender e estar no consultório, atendendo enquanto estavam lidando com episódios depressivos? Muito boa, Gabi, a tua pergunta, né? Realmente é um momento bem difícil. Então, das crises que eu tive, eu vou falar e depois eu passo para ti, tá, Paty? Falar da tua experiência também.
das crises, né, que eu tive, apenas essa última, né, eu já trabalhava e atendia como psicóloga clínica, né? Então, assim, quando eu fui começando a perceber, né, então ainda dava, né, para eu fazer os atendimentos, acolher, né, assim, raciocinar bem, porque inclusive é um dos aspectos, né, da depressão, no meu caso, né, assim, altera a cognição mesmo, até eu já sou, assim, eu acho que eu me considero, tá, gente, assim, esperta, inteligente para alguns aspectos, mas eu sou lenta também para outros, né, então eu já sou, a Patrícia está rindo porque ela está lembrando que eu sou de peixes e ela é toda por dentro, né? Mas eu sou pisciana pura e nos meus esquecimentos. Total, Né? raiz. É. E aí, né? Então, assim, brincadeiras à parte, né? Mas assim, então tem também essa esfera, né? Da cognição, da compreensão, que o raciocínio fica mais lento, né? Eu me sentia mais com cognição inferior mesmo, a que eu normalmente tenho, né? Então, quando eu fui percebendo que eu não estava conseguindo realmente ajudar ali uma outra pessoa, estava sendo muito duro para mim ir para o atendimento. Inicialmente, eu ia desmarcando algumas pessoas em momentos que eu estava mal, né? Que eu não me sentia preparada para fazer aquele atendimento naquele dia. Isso talvez foi coisa assim de 3 semanas, né? E isso, gente, foi uma fase muito difícil, muito difícil. Né? Eu diria que uma das mais difíceis da depressão, você ter que dizer para os seus pacientes, eu vou ter que dar uma pausa, eu não cheguei a dizer para eles o motivo, eu disse que era uma questão de saúde, e que eu podia encaminhá-los, mas que eu não tinha ainda previsão de quanto tempo eu ia precisar. Deixei alguns pacientes preocupados, tá? Diz para vocês, né, que quando eu deprimo, né, principalmente antes, né, mas inicialmente eu ficava na minha concha, né, então isso mudou mais na minha recuperação dessa última crise, né. Então, como eu estava no começo dessa última crise, eu ficava muito na minha concha. Então, era difícil até para mim, para atender ligação quando me ligavam, para responder o WhatsApp, para participar em grupo. Então, o quanto foi difícil dizer para os pacientes que eu precisava dar uma pausa, né? E aí foi quando, né, eu vi que era melhor mesmo me afastar para cuidar de mim, né? Para não ter esse peso a mais. E aí o retorno, né, também, o retorno do atendimento, né? Eu retornei não quando eu estava 100%, mas quando eu estava melhor, né? Então, esse retorno também foi delicado, né? Assim, pegando bem poucos pacientes, né? Eu fui informando para alguns que eu estava retornando, voltando, e também casos mais leves, né? Na verdade, eu voltei a trabalhar, não foi direto com os atendimentos, né? Eu voltei a trabalhar com as consultorias. Era como se eu ficasse nos bastidores ali trabalhando com a minha mãe, no que eu podia, acompanhava ela, né, em alguns trabalhos, e aos poucos fui voltando também, né, a conduzir palestras, né, a fazer trabalhos que não era só nos bastidores, né. E como é difícil, gente, é muito difícil, porque é como se fosse um peso assim que lhe puxa para ficar em casa, para não sair da cama. E você sabe que você precisa, aos pouquinhos, dar os passos, né? Com pequenos passos diários, uma coisinha vai acontecendo e vai melhorando. Então, é processual. Assim como o adoecimento é processual, a recuperação é processual também. Então, para que a gente saia, não é de um dia para o outro que fiz terapia, tomei medicação, pronto, estou 100%. É realmente paulatino. Então, esse retorno, como era difícil, né? E enquanto eu voltava, eu me questionava. É isso que eu quero, é isso que eu não quero, eu dou para isso, eu não dou, eu mudo, eu permaneço. Né? Então, eu precisei, né, nessa fase, realmente me afastar para cuidar de mim e também, né, por questão ética, de que eu via que eu não tinha condições
no meu processo, gente, no meu processo, eu não tinha condições de ajudar alguém naquele momento, né? Então, isso também não é algo, um parâmetro geral que vai servir para todos, certo? Tem pessoas que encontram uma forma de continuar trabalhando, de continuar atendendo, mas no meu processo eu precisei me afastar. Uhum. Mari, tem uma pessoa que perguntou quanto tempo você passou afastada. Andresa, né? Tô vindo aqui agora. Isso. Andresa, deixa eu pensar, deixa eu tentar fazer aqui os cálculos. Talvez afastada dos atendimentos do trabalho, né? Deixa eu ver aqui. Eu comecei a sentir os sintomas em junho de 2018. Julho, final de julho, eu vi que eu estava totalmente sem controle de voltar para o meu estado normal. Então, considerei realmente já ali adoecendo. Quando eu não consegui sustentar mais a clínica, foi mais ou menos em agosto. E eu me recuperei, eu me senti, né, realmente me recuperando, mais ou menos em final de janeiro do ano seguinte, né, de 2019. Tive uma recaída, né, aí nesse período que estava me recuperando, e depois fui voltando de novo aos poucos, né? Não me recordo se eu acho que nesse período eu voltei a atender e na recaída eu tive que dar de novo uma retraída. Mas a recaída foi rápida, né? Mas de fato foi algo bem impactante, né? Porque eu achava que eu estava me recuperando mesmo. E aí quando eu vi, eu voltei para o estado de antes também, né? E aí eu considero que eu me senti assim bem mais fortalecida de abril para maio. Abril para maio, né? Então foi mais ou menos, eu devo ter voltado a atender talvez em junho, mais ou menos em junho, né? Então foi quase um ano. Eu precisei, assim, me afastar mais nisso que eu estou colocando para vocês, né? No começo, algumas desmarcações, depois voltando, né? Então foi nesse sentido. Agora, gente, lembrando, né? Isso aqui foi o meu processo, né? Então, cada processo é muito pessoal, muito individual. Só ler aqui o que a Bruna colocou. Fico aqui pensando que esse ajustamento de atendimentos, tanto encerrando processos como dando pausa, ele é muito importante para qualquer tipo de sofrimento que a gente passa, porque muitos deles verdadeiramente se atravessam nas nossas relações com os clientes. Isso, não precisa ser um adoecimento emocional, mas às vezes uma semana, né, que está muito crítico para você em relação a alguma situação, às vezes até o cansaço, né, assim, geralmente eu não, é muito difícil eu desmarcar atendimento com meus pacientes, mas nessa quarentena já aconteceu, né, eu precisar fazer uma desmarcação de 2 pacientes no dia porque está muito cansada, e aí, né, a gente troca, né, para outro dia. Mas o quanto isso é importante mesmo, né, para a gente estar inteiro lá, né, para poder realmente oferecer e dar esse suporte. Né? Marina. Oi, Jana. Desculpa, a gente passou em engatar na pergunta, e aí muito do que você está falando, e talvez, né, Patrícia, não sei se chegou também a ver um pouco disso, mas é porque você falando dessa questão dos atendimentos, né, um dos motivos que fez com que eu tivesse um interesse até na participação é porque teve um período, né, que eu vivenciei, não acredito que foi uma crise depressiva, mas foi um momento muito difícil para mim, de diversas coisas. Existia uma baixa de humor considerável e um alto nível de ansiedade, né? E aí eu percebi uma dificuldade considerável para o atendimento, mas eu mantive lá, né, por todo o período dos atendimentos, e eu lembro que eu escrevia muito assim na minha terapia, né? É como se eu fosse atender, mantinha os atendimentos, consegui fazer as intervenções, via resultados, mas para fazer tudo isso, era como se eu estivesse ali em carne viva e sentindo... Eu mudava, né? Às vezes eu sentia como se eu estivesse andando em um espaço em carne viva e eu estava como se fosse uma praia e tinha areia que chegava, ou então sensação de que eu estava aqui e aí de repente tinha uma faca, uma outra faca, dependendo do que surgia ali nos atendimentos, e que você precisa de um nível muito considerável de concentração
para dispêndio de energia grande, segurar né? isso aqui, né? Você segura isso para olhar para o atendimento. Então, eu lembro que foi muito punk para mim. E eu tive esses questionamentos que você trouxe, né? Ai, será que isso é para mim? E eu ficava, gente, mas se não for para mim, o que eu vou fazer? Porque agora eu já não sei fazer outra coisa. Era outro sofrimento, hein, Jana? Mas eu fico, de maneira muito sincera, né? Hoje, essa situação toda já passou. Mas eu lembro do medo de passar por isso de novo, sabe? De, gente, mas e aí? Se acontecer alguma coisa difícil na minha vida de novo, que vai acontecer, né? A gente sabe que acontece. Como é que a gente faz para dar conta, para sustentar e tudo mais, né? E aí a pergunta era mais do que você percebeu diante dessa sua experiência, desses questionamentos, e como é que chega para hoje, né? Que você já fala um pouco diferente. Em relação ao que especificamente, Jana? Esses questionamentos em relação à própria prática, né? Porque a gente sabe que a gente vai passar por coisas difíceis na nossa vida. Não sei, nem sempre vai ser um caso de quadro depressivo, mas sim, pode ser que venha um gatilho considerável e tudo mais, né? E a nossa prática, ela demanda muito da gente. Não tem muito pra onde correr, né? E aí o meu questionamento foi, como é que eu dou continuidade se eu corro esse risco? O meu medo, muitas vezes, é esse, né? Por mais que hoje eu esteja tranquila, sabe? E aí a minha pergunta é justamente assim, você que teve esses questionamentos também, como é que você avalia eles hoje? Né? Inclusive quando você olha lá na frente, né? Como é que você olha hoje? Então, gente, Mari, eu posso... Pode falar, Patrícia. Posso pegar esse gancho dela só para colocar aqui algo e aí você retoma, né? Porque é Jana, né? Jana, esse é o ponto que eu estou hoje, né? Quando você fala, assim, eu me conectei na hora porque foi muito próximo da vivência que eu tive, né? Então, a última crise de depressão que eu tive, de todas as crises, foi a mais leve, mas ainda assim movimentou muita coisa. Então, eu estava atendendo, foi mais ou menos 3, 4 anos atrás, e aí eu fiz um esforço sobre-humano para sustentar, continuar na mesma performance. E aquilo me desgastou profundamente, ao ponto de eu perceber que eu não ia conseguir, né? Na época eu atendia crianças ainda, então eu me lembro que eu cheguei a desmarcar os pacientes adultos que tinham demandas mais pesadas, mais fortes, e consegui dar continuidade nos atendimentos infantis, né? E aí uma coisa também, assim, que aí é da minha experiência, que até se conecta com a pergunta que fizeram da medicação. Eu respondo muito bem à medicação, respondo muito rápido, né, às medicações. Então, quando eu inicio, é bem clássico, né? Assim, de 10 a 15 dias é uma melhora considerável, né? Mas é a melhora mesmo, assim, o humor que se eleva um pouco mais, a cognição que se organiza mais, né? Então, assim, eu consegui retomar até que rapidamente, né, a minha rotina nessa última crise. O que aconteceu de diferente, que aí vai se conectar com o que eu vou te trazer hoje, né, da minha vivência hoje, é que foi só nessa última vivência que eu me disponibilizei internamente a realmente mergulhar no significado da depressão na minha vida, né? Tanto na minha história, na minha forma de funcionar, de existir, quanto, assim, inclusive olhar para uma questão ancestral, porque as mulheres da minha família, da linhagem feminina, todas tiveram crises de depressão, né? Da minha avó, a minha mãe e as minhas tias. Então, só por isso eu já tenho que ficar ligada, porque tem um componente hereditário que não tem como desconsiderar, né? Então, assim, foi de uns anos para cá que realmente, não, gente, não dá, tem mais coisa aí para olhar, né? Tem mais coisa, aí quando você vai mergulhando, você vai entrando em contato com isso, né? E aí o ponto que hoje, na tua fala, assim, que me toca, né? Porque é um ponto realmente muito atual, é esse medo, receio de vivências da vida que vão acontecer e que podem me desorganizar de alguma forma, sem que isso me leve a um estado de depressão, né? No entanto, tem algo aí da minha experiência que é o seguinte, que não sei se vai fazer sentido para vocês, né? Como a minha relação com a tristeza foi muito atravessada pela depressão, a tristeza é um sentimento que hoje ainda me assusta, né? Ela me assusta, né? Porque eu vivenciei a tristeza muito atravessada e conectada com a depressão.
Então, era uma tristeza barra desespero, né? Uma tristeza barra angústia, né? E aí, eu ainda tenho um receio, né? Um medo, ainda que eu faça isso de forma voluntária para experimentar, né? De abrir espaço para a tristeza e conseguir ir para a vida com ela, a tiracolo, né? Que eu acho que esse é o grande desafio, né? Então, eu percebo que a minha relação com a tristeza ainda é uma relação muito pautada nessas vivências anteriores, né? Assim, eu vou me dizer, quando eu começar a ficar triste, isso vai ser um portal para a depressão, eu vou me desorganizar, né? Então, quando eu já entro em qualquer demanda da vida, né, que me deixa triste, né? Claro que não é qualquer tristeza mais profunda, né? Eu já fico imaginando, nossa, aqui pronto, vai acabar, eu vou mergulhar na depressão de novo, né? Então, esse é o meu trabalho atual, né? De conseguir levar, né? Inclusive o fazer clínico, dando permissão para que a tristeza e as demandas da vida aconteçam. E aí, claro que tem movimentos, assim, práticos, né? Por exemplo, já aconteceu de algumas vezes eu estar passando por uma situação, sei lá, seja no casamento, ou na família, o que for, que eu tô mexida, né? E aí, se eu realmente não sentir em condições, ou eu desmarco, ou então, na hora do atendimento, já aconteceu de eu falar, né? Assim, algo. Se você perceber que hoje eu tô um pouco diferente, né? Porque eu tô passando por questões pessoais que talvez possam ressoar no atendimento de hoje. Aí parece que dá uma liberada, sabe? Assim, né? Então, acontece isso, né? Mas eu acho que não tem assim, assim como fazer, né? Mas eu acho que você vai experimentando. Então, hoje, na minha forma de funcionar, ou eu não titubeio em desmarcar. Se eu não estiver bem disponível internamente, eu desmarco. Né? Desmarco mesmo, né? E aí, se eu conseguir ainda ir, né? Aí eu tento, dependendo das circunstâncias do atendimento, né? Da pessoa com que eu tô, eu consigo dar um espaço para isso, né? Então, essa tem sido a minha forma hoje. Né? Não sei se responde a tua pergunta. Não faz muito sentido, porque eu lembro que nesse período eu tinha um funcionamento muito de não dar espaço, né? Então, eu fui fazendo várias coisas. O que tem que fazer para ficar bem? Fiz de tudo. E aí eu acho que abrir esse espaço talvez faça sentido para a gente ficar um pouco mais à vontade com o que acontece, né? Para mim faz sentido, sim. E muitas vezes, né, assim, isso te conecta mesmo, né, com o paciente, no sentido de que você não é um ser perfeito, né, inquebrável, digamos assim, né, e algumas vezes isso gera, né, essa identificação, né, essa aceitação dele também, né, frente ao sofrimento dele, né, então, assim, eu acho que quando a gente aceita, Jana, que isso pode acontecer, né, bem na perspectiva mesmo de aceitação, a gente tira um pouco desse peso. Então, vamos lá, se isso acontecer, eu vou precisar me afastar, seja por um tempo, uma semana, duas, o que for, dependendo do que acontecer, né, ou mais. Se for preciso, eu vou precisar encaminhar os pacientes. De certa forma, quando retomar, vou estar recomeçando, não do zero, né? Porque a gente já traz uma bagagem de vivência, né? Do que a gente já do que já trabalhamos, né? Do estabelecimento do mercado e tudo. Mas eu vou estar recomeçando com os meus pacientes, né? Então, quando a gente entende, né? Assim, eu adoro, né? Tenho falado até muito sobre isso, né? Essa proposta da humanidade compartilhada, né? Que nós somos vulneráveis, que nós somos passíveis de adoecer, de precisar de um espaço, assim como qualquer ser humano, né? Um médico, um padre, um professor, né? Aquele que você visualiza como o mais equilibrado, né? O mais fortalecido, também está passível disso, né? Então, quando a gente considera isso, acho que o peso fica um pouquinho menor, né? E, por exemplo, né, recentemente, eu estava precisando de um tempo mais extenso para planejar algumas coisas do trabalho, né? Que, assim, os buracos, né, entre atendimentos, entre compromissos, eu não estava conseguindo ter a continuidade.
Aí eu falei com os meus pacientes, né, aqueles que não estavam em situação muito intensa, né, de sofrimento, e aí eu dei uma pausa por uma semana, né, emocionalmente eu estava bem, mas eu precisava de tempo para mim, para organizar algumas coisas do trabalho, né. Falei com eles, né, dei aquela pausa, eu chamei de mini férias, né, foi maravilhoso, né. Então, assim, eu vejo às vezes colegas dizendo, eu não posso tirar férias, não posso viajar por conta que eu sou psicóloga. Se meu paciente precisar de mim. Gente, mas você também precisa cuidar de você. Você é humano, você precisa descansar, relaxar, desconectar. Acho que a gente que é psicólogo, o pessoal às vezes pergunta, né? Tu gosta de ficar ouvindo problema o dia todo? Aí eu faço assim, né? Na minha perspectiva, eu estou ajudando as pessoas a resolver os problemas delas, né? Então, eu adoro poder, né, entender, conectar uma coisa com a outra, devolver e ajudar as pessoas a resolver os problemas, né? Mas tem hora que a gente precisa, né, e a gente não precisa chegar no nosso limite, não, para tirar férias, né? Está mais que provado que a gente precisa de pelo menos um mês de férias, né, anual, né? Então, esse olhar, né, para dentro da gente e ver que pode ser até bom para o paciente ficar ali um tempo sem o processo de terapia, para ele conduzir por ele mesmo e tudo. Claro, vamos ser responsáveis, né? Tem pessoas que eu vou ter que reajustar minhas férias, porque aquela pessoa está precisando da minha presença física semanalmente. Isso aí, ok, claro, isso faz parte da nossa escolha profissional, né? De sermos psicólogos. Mas ter cuidado também para a gente não superdimensionar a dependência do nosso paciente, da gente, e a nossa necessidade de estar lá e não poder tirar uma simples férias, né? Ficar um tempo sem o paciente ter ali sua presença, né? Então, hoje, né, eu vejo nesse sentido. Se isso acontecer, eu precisar me afastar, eu vou me afastar e recomeço. Né? Acho que quando a gente aceita que não temos controle de tudo, nem da gente mesmo, 100%, né? Gente, assim, entender isso emocionalmente, porque racionalmente todo mundo sabe disso. Quem é que não sabe, né? Mas na prática, a gente se vê com expectativas que a gente tem vontade de ter controle de tudo, né? Então, quando a gente entende que tem coisas que estão para além da gente, que o universo vai encaminhar, né? Que seja lá o nome que vocês gostariam de dar, né? Se é Deus, se é o universo, se é o que está aí escrito não sei aonde, né? Mas tem coisas que estão para além da gente, né? Entender que, ok, tem coisas que eu não entendo agora, mas lá na frente vou entender, foi o melhor para mim. Aí entra um pouquinho aí nos nossos recursos de resiliência, né? A fé, né? Essa perspectiva da confiança, né? Que é um aspecto que vai nos ajudar também a lidar com esses estados emocionais aí que são presentes, né? Na depressão. Eu vi que apareceram alguns comentários aí, né? E aí me chamou a atenção o último aí, né? Que não vi quem comentou, foi rápido. Beatriz. Pronto. E aí falava algo mais ou menos assim, né? O que é desconfortável, o que incomoda, o que fica com receio é de ter que contar paciente que está com depressão, ansiedade, né? Assim, a gente não tem que, né? O nome que a gente vai dar, né? De que forma a gente vai nomear essa experiência, isso precisa estar confortável para a gente, né? Assim, no meu ponto de vista, eu não acho que é relevante, né? Dizer exatamente o que, né? Mas assim, você se sentir confortável em colocar de um lugar de honestidade que você está vivendo, questões pessoais, né? Isso já abre, assim, espaço para muita coisa, né? Vivendo questões pessoais que naquele momento, enfim, estão reverberando a sua disponibilidade de escuta. Pronto, né? Na sua possibilidade de estar disponível para acompanhar, né? Então, enfim. Oi? E, vocês estavam falando, né, sobre a coisa da autorrevelação mesmo para o paciente, e eu estava aqui pensando que, às vezes, a gente subestima mesmo a capacidade de acolhimento que eles têm com a gente. Acho que no último ano, foi ano passado. Ano passado eu entrei num processo de estafa meio maluco,
quase nesse ritmo que Marina falou, sabe? Eu não posso tirar férias, não posso tirar férias. Eu não posso cancelar a agenda, não posso fazer nada. E aí fui trabalhando, triplicou o número de clientes e eu lá maluca. Aí eu lembro que a minha terapeuta, com muito esforço, olhou para mim e fez: Bruna, você vai sortear um dia e você vai cancelar todos os atendimentos. Eu, sim, frio, seco, se você pensar muito, você não vai fazer. Aí fiz isso. E aí, depois de um tempo, reorganizei a agenda. E aí, em um determinado momento, eu acho que eu falei para algum cliente. E eles são tão acolhedores. É quase um... Não sei se é uma retribuição. Eu não sei, né? Depende de cada pessoa. Mas eu fico pensando, né, que eles conseguem ser mais acolhedores do que a gente imagina. E, de alguma forma, meio que dá uma aproximada no vínculo, uma fortalecida, eu diria, porque eles começam a entender assim: poxa, Bruna também é gente, né? Então, Bruna é gente, né? A minha terapeuta, ela é tão gente quanto eu. Isso não me diminui nem me aumenta, só me coloca ali numa relação horizontal, que eu acho que na gestalterapia a gente preza muito por isso. E aí, às vezes a gente tem tanto medo de se auto-revelar e, no fim das contas, dependendo, né? A gente precisa ter muito bom senso nesse sentido, mas muitas vezes aproxima muito mais do que distancia, do que, enfim. E aí, essa semana que vem eu vou tirar férias, porque aguentei a quarentena inteira aí. E aí, hoje eu comecei a anunciar para os clientes, e aí todo mundo fica: porra, Bruna, eu tô feliz por você. Foi mal a palavra? Estou muito feliz por você, que coisa boa, tire férias mesmo, aproveite e tal. Eles nunca recebem assim, claro, tem alguns que ficam, né? E agora, o que é que eu vou fazer? Mas muitos recebem com acolhimento, assim: você vai, aproveite, né? Você tá merecendo, trabalhou a quarentena inteira. Porra, Legal. Outra coisa que me veio, Bruna, assim, te ouvindo, é que uma das coisas que mudou muito, assim, na minha relação com os clientes, depois de todas essas vivências, é de conseguir sustentar e tolerar mais o mal-estar do outro, não querer resgatá-lo logo, né, daquela dor, né, porque é um lugar que a gente rapidamente cai se a gente não cuidar, né, ou então o lugar do se penalizar, né, e tudo mais. Eu concordo bem contigo nesse sentido, porque a gente vai, parece que aumentando o limiar, né? Exatamente. Porque a gente já consegue fazer isso com a gente, né? E aí isso vai reverberar nos vínculos e no vínculo terapêutico, sem dúvida, né? Então, é uma das coisas que eu percebo mais fortes, assim, que ficou mais clara para mim, como que reverberou, né, no meu fazer, foi isso, né? De conseguir, assim, sabe, dar uma segurada, deixa ele viver, não é assim, ficar em carne viva, né, assim, mas confiar no processo dele, que a gente chama de autorregulação na gestalterapia, né, confiar na autorregulação, né. E aí, a gente falando um pouquinho, né, dessa questão da fala, né, para o paciente, quando eu estava vivenciando, né, eu não me senti autorizada a falar, como eu falei para vocês, né, na minha concha. Não dizia nem para minhas amigas, quem dirá para o meu paciente, né, em relação a como eu lidava com isso. E aí, no meu retorno, né, quando eu fui lidando melhor, né, com essa possibilidade, essa aceitação, hoje alguns pacientes já sabem, né, ou porque eu comentei em sessão, ou porque viram no Instagram, né, de conteúdos que eu coloquei relacionados a isso. E aí, assim, a gente percebe diversas respostas a isso, né? Eu diria que os pacientes, né, que estão comigo hoje e que souberam no decorrer do processo, por postagens ou porque eu falei, isso realmente deixou o vínculo ainda mais forte, né? Justamente nesse sentido. Acho que você colocou muito bem, né, Bruna? Não me faz melhor, não me faz pior, me deixa de igual para igual, né? E ali, né, se tem um vínculo, né, de relação terapêutica estabelecida, de confiança, de validação, né? Então, aquilo que ele está falando, eu
já passei por aquilo, entendo, embora cada dor seja muito, né, individual, então isso gera, né, também essa conexão. Então, tiveram pessoas, né, que quando eu voltei a atender, remarcaram logo, né? Tiveram pessoas que depois de um tempo remarcaram, né? Então aquele tabu, né, de que aí vão achar que eu não tenho capacidade para atender, porque eu tive depressão, né? Ou então porque eu interrompi o tratamento no meio do processo, né? Então, tiveram essas pessoas que voltaram. E eu me lembro também muito de uma pessoa, né, que quando eu mencionei, né, o que foi que aconteceu, ela não me respondeu mais, né? Então, eu já estava retomando. Então, gente, assim, haverão também, né, trazendo já uma ponte aqui com o que a Nagli colocou, haverão pessoas que ainda são carregadas, né, desse preconceito. Inclusive, era um paciente também que, dentro do processo dela de adoecimento, ela também direcionava uma não aceitação. Então, com certeza, existem crenças, né, percepções ali rígidas, né, relacionadas à questão do adoecimento, né, da fraqueza, né, da não capacidade, né? Então, essa rigidez, né, ela vai estar presente e faz parte também, né, do nosso aprendizado, aquele aspecto, né? Não vou ter controle de tudo, não vou ser aceita por todos, isso faz parte do processo dessa pessoa, não necessariamente eu preciso pegar isso para mim, né? Então, então isso é parte, né? Assim, acontece muito isso que a Bruna falou, né? Desse acolhimento, né? De pessoas que estão ali perguntando como é que tá, se já voltou ao atendimento, né? Que estão perguntando, né? Que disseram que ficaram preocupadas na época, né? Então, trazendo um pouquinho, né, da funcionalidade, né, às vezes eu vi uma descrição muito bonita, né, sobre a tristeza, né, que as nossas emoções, elas têm finalidades, né, têm funções, e elas têm funções tanto para a gente individual, quanto para o social, né, então a tristeza, ela tem a função da gente se direcionar para dentro da gente, então se afastar um pouco do que está aqui acontecendo, se direcionar para a gente e buscar alguma mudança a partir da nossa reflexão. No momento que eu estou triste, corporalmente, isso também aparece. No meu olhar, gente, tem gente que olha no meu olho e já diz, né? Então, a gente fala com olhar, a gente fala com expressão do corpo, a gente fala na nossa própria comunicação. Então, uma das funções também da tristeza, né, da forma como ela se configura, é ela atrair do outro a empatia, né? Então, atrai do outro essa necessidade, essa vontade também de cuidar, de ajudar, né? de ativar esse sentimento mesmo de empatia com o outro, né? Então, isso também é algo que pode acontecer, né? Quando a gente fala aí desse acolhimento dos pacientes, né? Frente ao que foi vivido, né? E também, claro, né? Assim, ter o cuidado para, quando a gente está atendendo, o processo é do paciente, né? À medida que a gente fala, o intuito não é a gente, né? O intuito é uma intervenção terapêutica, na relação terapêutica, no processo do outro, né? Não é um lugar onde a gente vai sair falando, né? Como um desabafo, né? Porque ali não é o espaço mesmo, né? É no sentido de que aquilo vá funcionar dentro do teu plano de intervenção, né? Do raciocínio clínico com aquela pessoa, né? Teve algumas pessoas que perguntaram sobre a gente, né, ter tido alguma vivência com relação a preconceito, de alguém até um olhar preconceituoso a partir de familiares, né, por ser uma psicóloga que adoeceu, né. Na minha experiência, eu não tive isso, né, mas não tive isso com outras pessoas, mas eu sou muito cruel comigo mesma, então quem fazia isso era eu. Estou em processo de ter uma habilidade de ser empático com as pessoas e ser muito cruel comigo. Então, eu tinha um movimento, né, assim, de eu mesmo me sentir a fraude, né, de não ser digna, de estar ali, né, mesmo na última crise, que foi a mais recente, há 3, 4 anos atrás,
eu voltei a fazer esse mesmo movimento, né, de questionar o meu valor como profissional, né, enfim, que aquilo não era para mim, né, que a qualquer momento que acontecesse algo que mais devastador não ia conseguir sustentar, então essa profissão não era para mim, se eu não consigo sustentar, enfim, né? Então, assim, é muito mais um movimento meu, né? Hoje já está muito mais projetado que eu falo abertamente sobre isso, né? E uma das formas que eu vi que isso reverberou na clínica foi falar disso no perfil, né? Eu tenho o perfil lá profissional desde 2015, então desde o início eu já trazia, né, falas sobre isso, né? Tanto que eu trabalhei um bom tempo com comportamento suicida por conta da minha vivência com isso. E aí, como muitas das pessoas que eu acompanho me acompanham lá no perfil, às vezes era um tema de sessão, o que tinha sido visto no perfil. Ah, eu vi que você viveu. Não. Aí pronto, aí entrava na sessão, né? Então, tem esse tipo de conexão também, né? Mas essa questão, assim, de viver um olhar preconceituoso, realmente isso era de mim para mim, né? E eu acho que tem... Pode falar, Mara. E que talvez isso, né, gente, aconteça e as pessoas não falam, né? Vamos ser... vamos olhar as coisas de frente, né? Mas, né, volta àquela situação, né? Não temos controle de tudo, né? Isso tem a ver com o processo do outro, e o que diferencia é a maneira com que a gente vai lidar, né? E muito também, né, assim, desses movimentos que a gente faz, reflexões, esse próprio momento aqui, né, que eu e Paty estamos aqui abrindo um pouco da nossa vulnerabilidade, né, para mostrar aqui para vocês, ou pessoas que estão passando, ou que já passaram, ou que são pessoas que são protagonistas para levantar essa bandeira, que qualquer pessoa pode adoecer, né, então a gente está aqui no movimento de criação de cultura, né, uma cultura de autocompaixão, de aceitação, né, desse contato com vulnerabilidade, né? Então, acho que está também aí no nosso papel, né, levantar isso para quebrar preconceitos, quebrar tabus. Se nós, como psicólogos, né, fazíamos isso conosco, como a Paty disse, né, às vezes a gente tem réguas diferentes, né? Como eu já coloquei uma vez, medicação para o meu paciente, eu psicoeducava bem direitinho em relação à necessidade, né? De casos que eram necessários, né? Para mim, a régua era outra, né? Então, então, se a gente que é da área, às vezes tem esse viés, quem dirá pessoas que não têm acesso a essa informação, né? Diante de uma história que a gente vê, né, de tanto estigma com adoecimento emocional, né? Então, isso presente, né? Não tem como a gente fingir que não existe. Se existe. E é nosso papel também, né, fomentar nos nossos pequenos grupos, na nossa família, né, dentro do nosso meio, essa reflexão também, né? Isso. Como é que a gente está de horário? Então, já são aqui a gente... 15 para as 10, né? 15 para as 10. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer compartilhar alguma coisa? Dar um feedback para a gente? O que vocês acharam? Eu queria só fazer um comentário, Marina. Patrícia falou da questão do Instagram dela, né? Que inclusive eu acompanho. E digo que foi um Instagram que me convocou muito para o autocuidado em meu processo terapêutico. E assim, eu percebi da seguinte forma, né? Não passei por depressão, eu vim para cá porque eu acredito muito no autocuidado do psicoterapeuta como algo que, inclusive, vai estar trazendo a agregar para estar com o outro. E aí, assim, tem uma coisa que eu percebo muito na clínica psicológica, né, atendendo, que existe como se fosse um tipo de conexão existencial. E aí, quando você está passando por algumas questões, muitos clientes vêm com essas questões que você está passando. E a importância desse autocuidado, seja num transtorno, em qualquer outra situação que dificulte a nossa vivência, compreender e dialogar com ela, é importante para que a gente esteja com o outro. Porque quando a gente não consegue lidar com as nossas próprias fragilidades, o cliente também percebe essa fragilidade na gente.
Trago também, assim, não tive depressão em um momento da minha vida, mas tive no 4º período de psicologia, transtorno de ansiedade com pânico. E eu digo com muita tranquilidade hoje, né, depois de muito diálogo com isso, faz muito tempo que eu não tenho crise, porque eu estou sempre em alerta, que essa crise de transtorno de ansiedade com pânico, ela trouxe muitas riquezas para a psicoterapeuta que eu sou hoje. Então, eu acho que foi muito isso que me atraiu para o tema, estar aqui com vocês e estar não só compartilhando, mas construindo com vocês essa questão do autocuidado, que ainda é muito estigmatizada, a gente sabe disso, entre pessoas socialmente falando, sem ser psicólogo, mas pelos próprios profissionais. Era isso. Obrigada, Edivânia. Obrigada pela tua partilha. Eu tive um professor na Unifor, o João Jorge, né? Ele faleceu já uns anos atrás, e aí durante uma aula, ele era muito engraçado, lúdico, né? E ele dizia, gente, psicólogo tem que ter um sofrimentozinho, né, gente? Porque é disso, né? Desse lugar que a gente parte, né? E assim, quando a gente se abre para experimentar, né, o que vem, né, tudo que vem da vida, inclusive os sofrimentos, o bolo todo, né, a gente também vai se abrir para conseguir, sei lá, bancar o sofrimento do outro, né? Bancar não é de dar conta, é de bancar, de estar no seu lugar lá, de escuta qualificada e disponível, né? Então, assim, por isso que o processo do autoconhecimento, ele precisa ser constante, principalmente do psicoterapeuta, porque, como a Edivânia falou, né, tem ali um campo existencial de ressonância, o que for, que chega a galera que você vai lá, que vai cutucar, né? Que chega assim, eu olho assim, sério? Mandou essa pessoa pra cá? Nessas circunstâncias, né? E é isso, né? Então, enquanto assim, a gente está nesse fazer clínico, enquanto isso durar, a gente realmente vai precisar se engajar nesse processo de autoconhecimento. E quem não é psicólogo, da mesma forma também. Né? E essa questão da Edivânia, né, que ela falou acho que foi tu, Edivânia, que falou da questão do crescimento, né, diante das situações que você passou, né? Eu acho, assim, que a crise, né? Às vezes a gente viu uma vez um gráfico falando sobre o transtorno do estresse pós-traumático, né? Então, assim, tem pessoas que passam que estão aqui no estado normal dela, né? E aí passam por uma crise e depois voltam para o estado normal. Tem pessoas que passam por uma crise e não conseguem recuperar o estado normal. Tem pessoas que passam por uma crise e voltam para o estado melhor do que estavam, né? A gente pode falar aí do crescimento pós-crise, né? O crescimento pós-traumático é um termo mais utilizado. E aí, né, assim, quando a gente está diante de uma situação de crise, claro, tem todo o aspecto aí do sofrimento, né, na dificuldade. Mas é por meio deles que a gente precisa usar da criatividade, acionar os recursos de resiliência que nós já temos, desenvolver novos recursos. Né? Quem é que nunca passou aqui por um pé na bunda, ou um fim de namoro mesmo, né? E ficou na fossa e depois de um tempo saiu muito melhor. Né? Então, as crises, elas também vão servir para a gente acionar esses recursos pessoais, né, de mudanças mesmo que acontecem, e algumas vezes, né, assim, realmente buscando, né, esse suporte indicado, que a gente pode sair melhor, inclusive, do que a gente entrou. Né? Então, isso também é algo que pode fazer parte aí, né, de um adoecimento emocional. E até uma coisa que a gente estava conversando, só para a gente ir finalizando, né, quando o horário, é que nem todo processo de crescimento, ele precisa ser pela dor, ele pode ser pelo amor também, né? Sim. Mas já que estamos numa crise, vamos aproveitar e vamos se apropriar dos recursos internos que já existem, né, que estão disponíveis, só que não foram acessados, que às vezes só são acessados na crise, esse é o ponto, né? E aí a questão, o que se torna problemático é quando a pessoa só acessa na crise, né? Então a ideia é a gente poder realmente na crise acessar isso, né?
mas que a gente integre também, para que a gente não precise voltar, né, enfim, para o mesmo ponto de crise para acessar o que não foi acessado ainda, né? Então, essa é, acho que é a sacada também, né? Isso. Uma das coisas que a gente estava falando, né, dessa questão das crises, né, era em relação... peraí, gente, deu branco de novo. Eu já disse a vocês, né, gente, que eu tenho isso. Ai, o que era? Não estou lembrando. Vamos falando que daqui a pouco vem. Daqui a pouco eu lembro. Alguém quer comentar mais alguma coisa de como é que foi para vocês? Vi aqui alguns agradecimentos por escrito. Eu queria falar uma coisa assim que para mim foi muito importante isso de estar aqui, porque eu estou vivenciando isso agora, né? Uhum. E aí vem todas essas angústias, questões assim, se eu sou capaz de fazer o trabalho que eu estou fazendo, né? E tudo isso, porque assim, no momento eu estou afastada do trabalho, né? Eu vou ficar um mês ainda afastada e tal, né? Mas tem toda a questão assim, como vai ser a volta? Será que eu vou dar conta? Será que isso vai passar e tal? E uma coisa que eu estava até me questionando é isso mesmo, que até minha psicóloga falou. Mas assim, eu preciso, às vezes essa que eu comecei igual, foi no início do ano que eu comecei a trabalhar nessa área de assistência e tal, que é uma experiência nova e assim, às vezes talvez eu não vá dar conta mesmo, que é uma coisa, às vezes é muito pesada para mim. E é também ter esse discernimento de saber que tem outras áreas da psicologia também que eu posso seguir, talvez essa não seja mesmo uma coisa que eu vou dar conta assim futuramente, mas assim, eu quero tentar mais, eu sei que eu estou passando por esse período difícil, eu quero assim ter mais experiência, né, porque eu entrei tem pouco tempo e quero ter, mas talvez realmente é isso de também pensar que tem outros caminhos também para seguir, né, e tal, dentro da psicologia e que eu posso me encontrar em outro lugar também, né, no caso. Vai que isso é uma mudança de rota, né? Enfim. Mas eu quero agradecer porque ajudou muito assim a refletir sobre isso e porque eu estou passando por esse momento difícil e me ajudou bastante ter ouvido de vocês essas experiências assim, né? Legal. Pamela, eu me coloco à disposição, acho que Patrícia também, né, para em alguns momentos de desabafo, se você quiser trocar umas mensagens, né, às vezes esse breve papo, né, do que você está passando, do que a gente já passou, isso pode dar ali algum alívio, né, momentâneo. Você está na terapia, maravilha, né? E aí uma coisa que você falou, né, Pamela, que eu acho que de fato é um fator, né, de saúde, é a flexibilidade, né? Então, você trazer essa perspectiva de que pode ser que seja um desafio e daqui a pouco eu volte. Ou pode ser que seja um desafio e talvez aquilo não faça mais sentido para mim. Né? Então, isso também, né, é um aspecto aí de saúde, né, que amplia as suas possibilidades. Né? Você trabalhar também essa aceitação de que há caminhos, né? E que esses caminhos, um ou outro, pode ser muito válido, né? Nesse momento para ti. É isso. Ok, pessoal. Então, a gente fica aqui, segue à disposição. Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês. Foi muito bacana. Acho que talvez momentos como esse a gente vai promover em outros momentos também. Eu não consigo aqui tirar a foto de todo mundo, mas vamos tentar tirar aqui. Vai ter print. Eu vou bater o print das duas, então. Das duas. Deixa eu me ajeitar, porque tem um vento aqui lateral. Aqui faz tempo. Mas vai dar certo. Porque eu me arrumei. Então, deixa eu só preparar aqui. Tá. Eu digo já, certo? Tá. 1, 2, 3 e já. Tirei o primeiro. Vou pedir só uma pausazinha. A cara de som, né, Camila? Quem tem bebê em casa é assim. Tá, um minutinho.
Eu estou com um sorriso congelado aqui. Não, pode tirar, viu? Qualquer coisa, eu aviso quando for. Peraí, deixa eu chegar aqui de novo no Zoom. Pronto, vamos aqui para o segundo agora. Gente, quem não tiver e quiser aparecer, a hora é agora. Então, vamos lá, preparando. 1, 2, 3, meio, já. Prontinho. Foi. Pronto. Tá salvando aqui. Ai, Mara, a gente ficou só de indicar algumas leituras, né? Pra gente fechar. Bem lembrado. Bem lembrado. Então, algumas sugestões. Quer começar? Não, pode começar. Pode falar. Livro de cabeceira, para quem ainda não leu, acho que muita gente que já leu, né? Best-seller dos psicólogos, escrito por uma assistente social, pesquisadora, que tem um olhar, assim, divino do humano. Essa mulher veio realmente para trazer essa perspectiva mesmo do acolhimento da nossa vulnerabilidade. Brené Brown também tem um documentário dela falando sobre esse tema na Netflix. A Coragem de Ser Imperfeito. Tem outros 2 livros que ainda estão na lista dos meus a serem lidos, mas tenho muitas boas referências. Esse daqui é um livro na perspectiva da TCC. Apesar desse título, viu, gente? A TCC às vezes tem uns títulos mais autoajuda, né? Mas é com a perspectiva de vender, viu? Mas o que tem dentro não é autoajuda, é ciência mesmo. Vença a depressão antes que ela vença você. Nada contra livro de autoajuda. Inclusive, tem muitos que eu gosto. E esse daqui é de uma psiquiatra. Mentes Depressivas. As 3 Dimensões da Doença do Século, da Ana Beatriz Barbosa Silva, que é uma psiquiatra bem conhecida, bem ativa, né, nessa questão da elaboração científica de livros. Ela traz as 3 dimensões, né, da depressão. Ela fala do âmbito biológico, emocional e espiritual. Certo? Eu acho que são essas 3 dimensões. Com certeza. E aí vamos às minhas indicações, que é também da... Eu achei que eu não estava com ele, Mara, aqui, mas eu tô. Da Brené Brown também. Eu achava que isso só acontecia comigo. Muito, muito bom. Para mim é o segundo melhor dela, depois da Coragem de Ser Imperfeito. Tem um que não tá comigo e eu vi que colocaram aí, que é o Cavaleiro Dura. Acho que é esse o título, né? Muito bom também. E aí esse aqui é para os psicólogos. Vida e Clínica de uma Psicoterapeuta, da maravilhosa Rosa Coquier. E aí ela vai trazer em um dos capítulos aqui o esgotamento do psicoterapeuta. Muito bom mesmo. Então, vale a pena vocês, quem é psicólogo, ter esse livro aí. Tá bom, minha gente? Ok, pessoal. Boa noite. Deixa eu só dizer o nome desse último. Esse aqui, ó, Ju. Vida e Clínica de um Psicoterapeuta. Boa noite, durmam bem, descansem, né? Levem essas ideias de acolhimento aí no mundo afora. E a gente espera que isso seja cada vez mais comum, né? Que eu acho que isso aproxima a gente, faz com que a gente nos veja, né, como humanos vulneráveis. Isso reduz também um pouquinho do sofrimento psíquico e amplia também, né, a empatia, esse cuidado a nós e aos outros também. Obrigada, bom, gente. pessoal. Até a próxima. Estamos juntas. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Obrigada, Paty. Obrigada também, Mário. Beijo. Beijo.